Oi, gente, hoje eu vou falar de um assunto, na verdade, que eu mais gosto de falar, sobre infecções hospitalares. E vou começar com um dado para vocês, que até 2050, milhões, mas milhões de pessoas vão morrer com infecções por bactérias multiresistentes, que vão matar mais do que as doenças do coração e o câncer. Então, isso é muito importante, eu não vejo ninguém falando isso por aí. Mas a gente vai pegar esse gancho dessas bactérias multiresistentes e entender um pouquinho por que elas acontecem e, principalmente, o que elas causam. E eu vou pegar esse gancho e falar hoje para vocês a respeito das pneumonias adquiridas no hospital, que podem ser tanto as pneumonias nosocomiais, que nada mais, nada menos é para dizer que, né, a pessoa entra com um problema e pega uma pneumonia lá dentro do hospital, e ela pode ser também associada à ventilação mecânica. Você sabe o que é isso? Eu já vou contar tudo para vocês. Eu sou a Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Então, vamos lá. O que é uma pneumonia? Pneumonia é infecção do pulmão, do nosso trato respiratório inferior. A gente está acostumado a ouvir isso, né, no princípio de pneumonia, que eu já falei que isso não existe, eu tenho um vídeo aqui só sobre isso, mas é a pneumonia que a gente pega na comunidade. Mas isso pode acontecer dentro do hospital. São as pneumonias nosocomiais ou as pneumonias hospitalares que a gente fala. E aí tem muita gente que vem me procurar, que pede consulta, que pede para eu ir ao hospital para avaliar esses pacientes. Por quê? Porque às vezes eles internaram por outros motivos e acabaram adquirindo durante a internação esse quadro de infecção pulmonar. E às vezes isso pode ser até recorrente, em uma mesma internação, várias pneumonias. E aí às vezes as famílias ficam muito nervosas, achando que, olha, tem alguma coisa errada, porque o meu ente querido, meu avô ou a minha mãe internou no hospital e a gente já está tratando a terceira pneumonia. Será que isso é possível? Será que o hospital está fazendo alguma coisa errada? Será que o médico está fazendo alguma coisa errada? O que é isso? Então, vamos desmistificar isso. Como eu falei, é um assunto que eu gosto muito, porque eu estudo muito, que eu trabalho com o controle de infecção. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente interna no hospital, a gente tem sim esse risco de, primeiro, adquirir alguma bactéria multiresistente ou adquirir alguma infecção hospitalar. E aí a gente achava que esse nome infecção hospitalar era, então pronto, é culpa do hospital, porque é hospitalar. E com o passar do tempo e como a gente foi estudando, a gente já sabe que ter uma taxa zero, o que é isso? É não ter infecção nenhuma dentro do hospital, é muito difícil. Por quê? Porque tem um dos braços, né, mesmo fazendo todas as prevenções e tudo, mas um dos braços, e quando a gente vai estudar por que essas infecções acontecem, é porque tem a condição do paciente. Então, se esse paciente é um idoso muito imunossuprimido, ou se ele toma corticóide, ou se ele toma alguma quimioterapia, ou se ele tem alguns outros fatores de risco, é quase impossível a gente prevenir que uma infecção dessa aconteça. Então, é por isso que, assim, o controle de infecção é muito importante dentro do hospital, para a gente conseguir entender se aquilo que aconteceu, que é um desfecho ruim, aconteceu porque a gente deixou de tomar alguma atitude de prevenção ou se teve a ver com a condição real do paciente. Então, quando a família começa a ficar muito nervosa, eu já peço logo, vamos falar lá com o controle de infecção. Porque a primeira coisa é o quê? Quem não mede, não gerencia. Então, a gente tem que saber as taxas. Eu, no meu hospital, num dos hospitais que eu trabalho, eu tenho lá a minha taxa de pneumonia, tanto associada à ventilação mecânica, que é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, que é um pouquinho mais complicado, porque o paciente está lá na UTI, precisando da ventilação mecânica, precisando de uma máquina que o ajude a respirar. Então, isso são condições muito graves que por si só já aumentam o risco. Ou se isso foi uma pneumonia não associada à ventilação mecânica, que o paciente não está precisando disso, mas ele está lá internado por outra coisa e acaba adquirindo essa infecção. Vou exemplificar melhor para vocês. Por exemplo,
um idoso de 85 anos internou para tratar uma insuficiência cardíaca. O coração dele era muito grande e estava muito difícil de ele conseguir bombear sozinho. Então, isso é muito frequente, tá, gente? Interna para fazer remédio na veia para a gente tentar melhorar essa função do coração. E aí, se isso não se consegue rapidamente, a gente espera que ele fique 3, 4 dias internado, vá para casa, melhor que nada aconteça. Mas, às vezes, essas internações se alongam. E, às vezes, o paciente já está mais grave. Por exemplo, se ele não consegue se alimentar direito só pela boca, se ele tosse muito, se ele engasga, e, às vezes, come alguma coisa, e essa comida acaba indo parar lá no pulmão. Isso predispõe ao aparecimento de pneumonia. Ou, às vezes, ele ficou muito sentado, muito deitado, e não tinha uma fisioterapia atuante para estimular esse pulmão. Isso também pode acontecer. Então, são vários elos que a gente tem que juntar para entender por que aquilo ali aconteceu. E é por isso que você tem que procurar um hospital que você confie, que seja transparente, e você entender se toda essa prevenção aconteceu. Se todas essas medidas, e a gente tem, assim, vários guidelines, vários orientadores, né, de todas essas medidas de prevenção. Se a gente fez isso tudo direitinho, a gente está tranquilo que se acontecer é porque realmente não tinha como a gente prever mais alguma coisa e aconteceu e a gente vai tratar. Vai tratar como? Com antibióticos. E aí vem o problema. Quando a gente começa a ter uma infecção atrás da outra, você começa a fazer vários antibióticos e as bactérias acabam ficando multiresistentes e a gente tem que sempre tratar com antibióticos mais potentes. E como eu suspeito que o meu paciente está com alguma pneumonia hospitalar, que aconteceu dentro do hospital? Eu suspeito quando, primeiro, o estado geral dele começa a piorar, ou quando ele tem febre, ou quando ele começa com tosse, com secreção amarelada que ele não tinha antes. Ó a Penélope querendo participar aqui do vídeo novamente, né, Tere? Ela não quer que ninguém tenha pneumonia no hospital. E a gente precisa de um exame de imagem também. Ou um raio-x, ou às vezes até pelo raio-x é difícil da gente saber, então a gente precisa fazer uma tomografia computadorizada. E se o paciente já usou algum tipo de antimicrobiano, 1, 2, 3 esquemas, às vezes a gente pode até precisar fazer uma broncoscopia para avaliar, às vezes, o catarrão que esteja lá bem dentro do pulmão para a gente saber exatamente o nome da bactéria, mas isso também envolve alguns riscos. Como é algo grave, a gente também não pode ficar esperando muito tempo, não. Quando a gente suspeita, a gente já tenta coletar as culturas, se possível, e logo começar um esquema antimicrobiano que deve sempre ser guiado pelo controle de infecção, pelo infectologista do hospital, porque nós é que sabemos quais os tipos de bactérias são mais comuns, o que pode acontecer e por quanto tempo a gente vai precisar tratar esse paciente. Então, só para deixar claro aqui, as infecções que ocorrem dentro do hospital nem sempre são culpa do hospital. Se é que a gente pode dizer culpa, mas responsabilidade. O que eu acho que a gente tem que ter imensa responsabilidade é de conseguir e adotar todas as medidas disponíveis para que essas infecções não ocorram. Porque quando isso acontece, a gente vai ter piora do paciente, aumento da morbimortalidade. O que é isso? Ele vai ficar mais tempo internado, ele pode ter outras complicações, aumenta o tempo de internação e aumenta os custos hospitalares e a chance da gente ter mais bactérias multiresistentes. Então, é esse o meu, assim, grande trabalho dentro do hospital, é prevenir essas infecções e prevenir a ocorrência dessas bactérias multiresistentes também. Se você quer saber mais sobre isso, se você ficou curioso o que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, deixa escrito aqui que eu vou contar tudo para vocês o que é essa outra infecção grave que pode acontecer dentro da terapia intensiva. Obrigada e até a próxima!